Paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais um dia do nosso Novembro da Sabedoria. Hoje, dia 16 de novembro, nós vamos ler o capítulo de número 16 de Provérbios. Nós vamos ler a partir do verso 2. Ele diz assim: Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Muitas das vezes, nós temos dificuldade de enxergar os nossos erros. Aos nossos olhos, todos os nossos caminhos, todas as nossas atitudes, muitas das vezes elas parecem corretas, puras, limpas diante de Deus e diante da gente. A gente acha que tudo que a gente faz está certo, todos os nossos caminhos estão certos. E se a gente avaliar, muitas das vezes, a gente vai estar andando por caminhos que não são aqueles que Deus espera para nós. A gente vai estar fazendo coisas que estão desagradando ao Senhor, mas na impureza do nosso coração que diz a palavra é enganoso, nós não conseguimos enxergar isso. Mas a palavra diz que o Senhor, ele avalia o espírito. Então ele sim avalia as nossas intenções na quais a gente está fazendo, falando ou pensando certas coisas, ou o caminho que nós estamos trilhando. Então nós temos que ter esse pensamento de entregar os nossos caminhos ao Senhor, de buscar sempre a direção dele, para que a gente possa seguir por um caminho reto e ele pedir sim ao Senhor que nos dê repreensão se nós estivermos num caminho que vai nos levar à morte ou num caminho que vai nos levar à perdição ou até mesmo afastar-nos do Senhor. Então a gente tem que pedir essa direção a Deus. Pensa que é uma coisa que a gente tem falado muito nos últimos dias, que Deus não nos fez para olhar para a gente mesmo, né? Selfie e espelho foi o homem que inventou. Deus nos fez para olhar para o nosso próximo, tanto que você, se estiver numa sala com várias pessoas, a única pessoa na qual você não vai conseguir olhar o rosto é a sua mesma. Então você vai conseguir ver a expressão do rosto dos seus irmãos, do irmão do lado, da frente. Se houver alguma imperfeição, alguma coisa no rosto do seu irmão ou no seu, você não vai conseguir ver, né? Você vai precisar de alguém para poder te auxiliar. Então, assim também é na nossa vida. A gente precisa de Deus para nos auxiliar. E muitas das vezes, até nós podemos pedir conselhos a pessoas que são sábias, né? Nós reconhecemos que são sábias, que nós entendemos que são pessoas que liberam palavra de vida, que dão conselhos sábios de vida. E a gente pode pedir, sim, direção a essas pessoas. A gente não deve deixar guardar tudo para a gente, né? E deixar que todos os nossos problemas, todas as nossas decisões que temos que tomar e que enche a nossa cabeça de dúvida, de perturbação, que isso venha nos perturbar e a gente deve conviver com isso sozinho. É importante a gente compartilhar também para que a gente possa liberar um pouco disso e que essas outras pessoas venham falar conosco como se fosse a boca de Deus. Pode ser, né, a boca de Deus falando através dessa outra pessoa e nos dar conselhos. Então, a gente tem que buscar isso, né? Não nos trancarmos, achar que o nosso caminho é o caminho correto, mas a gente avaliar, buscar em oração nas decisões que nós temos que tomar, que envolvem a nossa vida, a vida de nossa família, porque a gente pode acabar caindo por um caminho de morte, né? Porque o nosso coração é enganoso e às vezes por achar que aquilo nos faz um bem tão grande, né? Ou seja, aquilo parece nos fazer um bem tão grande, mas por esse conforto que você sente de tomar aquela decisão, ou de falar e de pensar, acaba não conseguindo enxergar as armadilhas que se encontram ali. E o verso 3 ele meio que tem um conselho em relação a isso, que diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha que maravilha. Se a gente consagrar ao Senhor tudo aquilo que a gente vai fazer, se a gente pedir, né, Senhor, que o Senhor possa consagrar o meu trabalho, as minhas atitudes, as minhas ações, as minhas decisões nesse dia. Me consagra, Senhor, para que eu possa estar andando no seu caminho, para que eu tenha direção segundo os seus caminhos, né? Então que a gente possa buscar isso, sabe? Consagrar tudo na nossa vida, nosso trabalho, nossa família, nosso ministério, que a gente consagre ao Senhor, para que Ele possa nos dar direção, que a gente sempre consulte o Senhor em tudo que a gente for fazer, em toda decisão que for primordial da nossa vida, a gente não faça sem antes consultar o Senhor. Se necessário, que nós oremos também para que o Senhor envie pessoas de confiança a gente, pessoas com sabedoria, que venham falar palavras que edifiquem, que ajude, que nos dê clareza para podermos tomar nossas decisões da melhor forma possível. Então que a gente possa ficar com
esse pequeno ensinamento nesse dia, né, de confiar os nossos caminhos ao Senhor verdadeiramente. O nosso coração é enganoso, nós não podemos deixar que o nosso desejo, às vezes é o desejo da nossa carne, venha fluir, né, de tal forma que nós ignoramos a opinião de outras pessoas, que nós venhamos a simplesmente tomar a nossa decisão como se fosse absoluta, mas que a gente venha buscar nos conselhos, né? Também é uma palavra do Senhor, que há prosperidade na multidão de conselhos, né? Então que a gente venha buscar isso e que se essa palavra abençoa você, você venha curtir, compartilha e que a gente possa ficar na paz do Senhor e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.